criticar adversários políticos é um expediente legítimo, especialmente durante aí o processo eleitoral, e ainda mais quando essa crítica ela é fundamentada. O Javier Milei, que é o candidato à presidência da Argentina, ele se refere ao Lula da Silva como, aspas, um comunista enojado. Então, acho que a melhor tradução aqui é um comunista desgostoso ou talvez um comunista aborrecido. Então, numa outra ocasião recente, esse mesmo Milei já havia afirmado que o Lula não é apenas um socialista, mas um socialista com vocação totalitária. Então, será que isso é um ataque ofensivo ou é uma crítica legítima? Será que a gente está diante aí de uma detração enviesada ou de uma discrição assertiva? Vejamos, manchete aqui da CNN Brasil, junho de 2023. Na abertura do Foro de São Paulo, Lula diz que ser chamado de comunista é motivo de orgulho. Então, para quem não se lembra, o Foro de São Paulo é aquele fórum da esquerda latino-americana fundado, entre outros, por Lula do PT e pelo ditador cubano Fidel Castro, certo? Portanto, o Lula, ele se identifica, como o próprio disse, com o rótulo comunista e, no mínimo, não vê problemas em se associar aí a regimes totalitários de matiz socialista. Tanto que recebeu aí o tirano Nicolás Maduro, estendeu seu tapete vermelho, na verdade, endossou as eleições sabidamente fraudadas da Venezuela e ainda se referiu à ditadura naquele país como uma mera narrativa. Mas vamos voltar aqui para a manifestação do Javier Milei nas suas redes sociais. Aspas. Repetir aqui o que o Leandro já nos disse. A casta vermelha treme. Muitos comunistas desgostosos em ações diretas contra a minha pessoa, ou seja, contra a candidatura de Milei. E para ilustrar essa afirmação, ele printa a matéria do jornal Estado de São Paulo, que denuncia uma articulação do governo brasileiro para liberar um fundo bilionário de socorro aos argentinos. Ato contínuo, certo? A divulgação dessa notícia, a própria ministra do Planejamento, Simone Tebet, vem a público negar a suposta interferência do Lula. Contudo, essa é a mesma ministra que, quando foi candidata à presidência da República, ano passado, afirmou o seguinte em entrevista ao Roda Viva. O Lula não tem a capacidade de fazer um meia-culpa, de assumir responsabilidade como grande orquestrador do até então maior escândalo de corrupção da história da República, que foi o Petrolão. Nós estamos falando de um governo que primeiro usou o mensalão como mesada para comprar o Congresso Nacional e depois, numa reeleição, para se manter no poder, o Petrolão. Fecha aspas. Então, talvez, Leandro, seja um pouco difícil para o cidadão brasileiro confiar na palavra das autoridades desse governo, quando até outro dia a ministra, que agora desmente a imprensa, estava justamente desacreditando o próprio Lula.